Olá, sou Hugo Vasconcelos, essa é a nossa 10ª aula do curso Spectra da Escola Octopus e nós vamos fazer o seguinte aqui nessa aula. Terminar de ver algumas ferramentas que não visualizamos ainda, criar um projeto prático aí que vai ser um bannerzinho animado utilizando alguns recursos que nós não vimos também, referente a texto e referente à aplicação para a web, que está faltando aí bastante no nosso curso, vamos ver muito ainda esses recursos e no geral aqui, né, completar as imagens ou as ferramentas. Aliás, eu vou arquivo abrir na pasta aqui da aula 10 agora as imagens para trabalhar com a ferramenta. Vamos primeiro com a borracha, ferramenta de borracha, borracha de plano de fundo e a borracha mágica. Abrindo aqui essa primeira ferramenta que está com essa primeira imagem que está com o nome de borracha de fundo, né, eu vou pegar aqui a ferramenta de borracha e tenho aqui a ferramenta borracha simples, que só serve para apagar uma área, nós já vimos, borracha de plano de fundo. Como funciona a borracha de plano de fundo? Se eu clicar na área, ele vai apagando a imagem e vai apagando para mim o fundo ali dessa região. Então, ele vai apagando e vai mostrando para mim o fundo. Vamos supor que eu quisesse tirar, vou dar um Ctrl Alt Z, tirar aqui o fundo dessa imagem e deixar apenas aqui o recurso, né, de onde está a árvore. Obviamente teriam ferramentas que trabalhariam melhor para mim do que a ferramenta de borracha nesse caso, mas é só uma explicação aqui, né? Só um teste aqui que nós podemos estar utilizando e criando. Aonde você passar, ó, ele vai exibir o fundo ali, ele deixa ela como se fosse apagado sem fundo. A outra ferramenta ela já é mais interessante, borracha mágica. Ela apaga uma área de mesma cor, parecida com a ferramenta da varinha mágica, porém ela já apaga. Então, se a área for de cor igual, como essa área azul, eu cliquei ali, ele já deleta ela para mim. Então, às vezes a gente costuma usar a ferramenta de varinha mágica para selecionar e depois apagar. A borracha mágica já faz isso de uma vez só. Então, é só clicar na área que tiver de mesma cor, ele já deleta. Muito boa aí para remover fundos, por exemplo, aí em imagens. Aqui nós temos degradê, lata de tinta, degradê e lata de tinta nós trabalhamos, e também ferramenta aqui para preencher material criado aí em 3D. Aqui tem duas ferramentas que eu estou pulando e não falei, que é pincel do histórico para apagar. Vamos ver a diferença dela. Quanto ao pincel, né, as ferramentas de pincel, nós temos aqui o pincel lápis, que faz um preenchimento como pincel, só com preenchimento em forma de lápis, menorzinho. Substituição de cor, que é interessante, já já vamos trabalhar com ela. E pincel, né, de mistura, que é somente uma ferramenta nova aí de aplicação de pincel, que ele dá uma aparência de mistura de cores onde você passa ali. Então, eu estou clicando, por exemplo, no pelo, ele dá um preenchimento ali com aquelas misturas de cores. Aqui no rosto, por exemplo, ele faz uma mistura de cor dessa cor branca com a cor mais escura. Então, é um pincel que mistura cores e tonalidades aí dentro de uma área. Ele é boa, pode ser usado até em restauração de imagens. Então, já vi bastante gente utilizar ela em restauração de imagem, é interessante. Pincel, né, de ferramenta substituição de cor. Vamos abrir uma imagem mais adequada para trabalhar com ela. Aula 10, imagem mãos mundo. Bacana aqui, dá para entender bem a ferramenta de substituição de cor. Peguem ela aqui, a tecla de atalho é B, lembrando que para navegar entre o conjunto ali, Shift mais a tecla de atalho, Shift B, até chegar na sua ferramenta, que é a ferramenta de substituição de cor. Primeira coisa que eu preciso definir, a cor que vai ser substituída e para qual cor ela vai passar. Aqui o pincel está trabalhando com um modo de cor, eu vou deixar nesse modo, que é o modo padrão. Aqui eu tenho algumas opções para ele, que é a amostragem contínua, onde vai seguir, e a amostra de apenas uma vez. Eu quero pegar essa cor do braço aqui, ó, e substituir para outra cor. Como eu não tenho esse salmão, eu posso utilizar o Alt, ó, ele se transforma no conta-gota, eu clico, ele captura para mim a cor em que eu quero trabalhar. E aí eu vou fazer o seguinte. Aonde eu passar o meu pincel agora, esse pincel ele pode ser redimensionado também aqui, né? Vai segurando aí, apertando colchetes que ele aumenta. Ó. Aonde eu passar meu pincel, olha que interessante, e não foi de cor igual àquela, ele substitui. Então repara que na mão aqui, ó, aonde não é salmão, ele está colocando essa parte azul, essa parte mais esverdeada ali. Se você arrastar para o lado